Olá! Você gostaria de saber o que é e quando empregar o método dialético? Se a sua resposta for sim, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui desenvolvendo esse conteúdo para ajudar os jovens pesquisadores. Se você gostar, não esqueça de clicar aqui no like, deixar seu comentário e inscrever-se no nosso canal. E veja sempre a descrição, porque a gente sempre deixa conteúdos gratuitos para que vocês possam fazer o download e ajudar na sua pesquisa. Bem, vamos lá em relação ao método dialético? Bem, nos vídeos anteriores nós falamos sobre método científico, método indutivo, método dedutivo, hipotético-dedutivo. E agora vamos falar do método dialético. Algumas pessoas, quando falam do método dialético, elas falam e acabam citando inclusive Hegel, né? Bem, Hegel trabalha muito com a dialética. É possível discutir, né? Porque na filosofia nós temos diversos posicionamentos. Mas, por exemplo, Alexandre Kojève deixa claro, e nisso eu concordo, que o Hegel usa o método analítico e sintético. E a dialética é a própria filosofia dele. Por que eu, inclusive, concordo? Porque o Hegel tem um livro sobre a ciência da lógica e ele deixa claro que ele usa o analítico, né, vendo cada uma das partes, e depois o sintético, juntando aquelas partes que eu analisei e analisando o todo, né, o todo e a parte, a relação, que é muito peculiar do pensamento dele na filosofia. Então, a dialética seria a própria filosofia, mas ao se compreender mesmo a filosofia, né, a dialética inserida no próprio pensamento hegeliano, nós conseguimos compreender o que é a dialética. Então, eu vou tentar sintetizar a grosso modo e tentar evitar alguns lugares comuns que as pessoas costumam falar para que você aplique esse método realmente de uma forma adequada. Bem, o que a gente costuma, uma falha muito grande que a gente costuma verificar, é que as pessoas que falam que vão usar o método dialético vai falar assim: eu tenho uma tese, depois eu tenho uma antítese e aí eu tenho a síntese. Não é tão simples assim, né? Isso daí pode ser empregado, a gente pode sintetizar para um estudante, por exemplo, do ensino médio, né? Para que ele comece a entender a estrutura do pensamento de uma forma dialética. Mas você que está realizando uma pesquisa científica, um TCC da graduação, um TCC da especialização, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não pode compreender o método dialético de uma forma tão simples assim, né? Você não tem simplesmente a tese, a antitese, a antítese, e depois você chega à síntese e aí a gente continua de novo nesse processo. Não, o método dialético, você sempre tem uma incorporação e você tem a negação da negação para partir de uma nova afirmação. Então você vê uma transformação. Então, se você pega determinado argumento e você verifica o oposto, você acaba verificando também como esse oposto está na afirmação. E depois você passa por um processo de negação dessa negação para chegar a uma nova afirmação, né? Então, pessoal, nesse caso, o que eu quero mencionar é que o resultado é algo novo. E no método dialético, portanto, o que eu preciso analisar é, se eu for aplicar em argumentos, por exemplo, eu tenho um argumento A. Quando eu for negar esse argumento A, eu tenho que verificar dentro deste argumento que nega a própria afirmação do A. Porque, entenda, para ele negar o A, ele precisa ter algo do A. Para eu estruturar a negação, eu preciso ter esta afirmação. Ambos não conseguem se separar. Dentro da própria afirmação já existe o início daquilo que vai ser a sua negação. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, para eu estruturar qualquer negação, eu preciso ter essa afirmação, analisá-la, né? Hegel dá um exemplo muito interessante para você compreender como a dialética permite que eu enxergue determinadas situações. Ele dá um exemplo. Se você está num determinado quarto com claridade total,
você não enxerga nada. O excesso de luz, você não vai enxergar nada. O excesso de claridade. E se você estiver num quarto totalmente escuro, com ausência de luz, você também não enxerga nada. Mas agora, quando eu faço esse jogo de claridade e escuridão, eu consigo enxergar as coisas. Eu preciso ter esse jogo, por isso que eu tenho sombras, né? Então, na fartura total, né? Na presença total de claridade, ou na ausência de claridade, na penumbra, na escuridão, desculpa, na escuridão geral, eu não consigo enxergar. Então, o que acontece? Dentro da própria escuridão, para eu enxergar essa escuridão, eu preciso ter um elemento da claridade. Então, eu só consigo ver quando ambos estão juntos, conectados. Então, por isso que eu falo que não é tão simples eu ter uma tese, a negação dessa tese e logo a síntese. Não é tão simples assim. Porque dentro da negação da minha tese, eu já tenho a própria tese. E por isso que eu gero um resultado diferente. Por quê? Porque jogando ambos e compreendendo a afirmação e a negação, eu consigo estruturar um novo argumento. E o argumento é mais forte, mais relevante, né? Então, é por isso que para estruturar um texto argumentativo é extremamente importante eu verificar qual é a negação dos meus argumentos. Na realidade, boa parte das pesquisas científicas, principalmente, por exemplo, na área do direito, a gente acaba usando o método dialético. Por quê? Porque para eu fortalecer determinado argumento, eu preciso ver o que é contrário. Inclusive, para eu ter um problema, eu preciso ter um debate. E, portanto, eu tenho que ver os argumentos contrários a esse debate. E aí a minha solução vai ser algo diferente. É por isso que eu não vou estar só replicando aquele posicionamento anterior ao posicionamento que eu sou favorável. Por exemplo, eu tenho um posicionamento favorável A, e aí tem aqueles argumentos que são a negação desse A, que é o B. E eu sou favorável ao A. Mas quando eu juntar esse A com B, a minha resposta a isso vai ser algo a mais, já transformado, sob a minha ótica e introduzindo o conhecimento prévio que eu já tenho. E é isso que será a grande contribuição da sua pesquisa científica. Aí sim você estruturará um conhecimento científico. Você não está replicando o argumento A. Na realidade, você está confrontando com a sua negação, enxergando melhor, porque tem o jogo de claridade e negação, e aí eu chego a algo diferente, a uma conclusão que eu estou enxergando de forma diversa. Por isso é muito importante verificar qual que é a negação. E outro elemento interessante do método dialético que eu quero ressaltar é que na quantidade, quando eu tenho esse jogo de quantidade, eu também posso gerar a qualidade, ou seja, eu tenho uma transformação. Um exemplo básico para vocês entenderem nesse argumento, a gente não estava falando das notas de TCC, do Bruno nos vídeos anteriores. Por exemplo, se eu tenho a aprovação, que é a nota 7, né? E eu tenho, por exemplo, a negação, a nota 0, né? E aí eu fico fazendo o jogo quantitativo. No momento, por exemplo, eu chego a 6,8, eu chego a 6,9, eu chego a 7. Né? Quando eu chego a 7, isso eu estou dando um exemplo numérico, isso não é um método dialético em termos de argumentação. Eu estou falando como que a quantidade pode depois mudar a qualidade. Quando eu vou caminhando no meu argumento, quando eu vou jogando a claridade e a escuridão, eu acabo chegando a uma mudança da qualidade. E isso eu posso demonstrar também numericamente, é isso que eu estou fazendo para exemplificar para vocês compreenderem. Eu passo para 6,7, 6,8, 6,9, 7. 7 tem aprovação. Bem, quando o 7 tem aprovação, o estudante se graduou. Eu tive uma mudança, uma transformação por meio da quantidade. Então, eu posso extrair a qualidade por meio da quantidade também pela dialética. Por quê? Porque a quantidade, à medida que eu vou fazendo esse jogo e confrontando,
eu chego a um determinado momento, eu vou mudar, eu vou transformar aquela situação. E é nisso que eu quero dizer que quando, e é por isso que eu falei anteriormente, eu estou falando da quantidade e qualidade, falei em termos numéricos, até utilizando em relação a números mesmo, né? Mas mesmo nas ciências sociais aplicadas, como é o direito, de tanto fazer esse jogo entre afirmação e negação, uma hora eu vou ter um resultado diferente. Então não vai ser uma mera síntese, não é uma mera fusão entre a afirmação e a negação. É por isso que eu falo que eu não posso falar que a conclusão é uma síntese. Em um certo momento, e é isso que vai ser a qualidade da sua pesquisa, e se o seu método preponderante for, o predominante for o método dialético, necessariamente a solução da sua pesquisa científica tem que ter algo a mais, tem que ter essa transformação. Não pode ser uma mera síntese, uma explicação e falando por que a negação está errada. Não, a afirmação, a conclusão final sua é algo diferente daquelas afirmações que você utilizou e das negações. Isso é o método dialético, né? Não é uma mera síntese. Então, por favor, se você for fazer o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, não coloque que você vai confrontar argumentos e chegar a uma síntese, né? É algo mais complexo. Você vai confrontar argumentos, você vai gerar a negação da própria negação e mediante esse confronto você vai contribuir de uma outra forma porque você vai chegar a outra conclusão. Por quê? Porque a sua conclusão vai estar às partes anteriores, tanto a afirmação como a negação anterior, mas em outro patamar. Para quê? Para outro pesquisador, e aí a gente vê igual do hipotético dedutivo do Karl Popper nesse sentido, porque aí outro pesquisador vai vir e vai continuar a sua obra. Isso é um processo contínuo. Então aí aquele outro pesquisador vai fazer esse jogo e vai dar um outro resultado. E nisso é por isso que a dialética acaba nos levando a um progresso. Você sempre está progredindo, você sempre está caminhando, porque um complementa o outro, gera uma transformação. Bem, é isso, pessoal. Espero que eu tenha explicado, espero que, inclusive na hora que eu exemplifiquei, embora eu esteja falando de argumentos e coloquei os termos numéricos, foi possível entender o porquê que esse jogo de argumentos negativos uma hora chega à transformação de algo. Bem, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal e também clique aqui no sininho para receber as notificações, os lembretes, porque a gente sempre estará produzindo novos conteúdos. E veja a descrição aqui abaixo, nós deixamos links para vocês fazerem o download de materiais gratuitos como e-books, checklists, formulários e outros tipos de modelo. Bem, então, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.